Olá, aqui é a Carla e hoje eu vou te oferecer uma breve prática de exercícios inspirados no Pilates, movimento funcional e liberação miofacial. Aproveite! Primeiro exercício de costas, pode apoiar uma toalha atrás da cabeça para levar a sua cabeça um pouco, quadris, joelhos e tornozelos alinhados. Eu inspiro, movimento bem as minhas costelas, solto o ar e deixo os joelhos se movimentarem para um lado. E retorno na expiração, inspiro novamente, solto o ar. De pouquinho em pouquinho eu vou prestando atenção na forma com que a minha musculatura abdominal contribui para esse movimento. Como é que eu aciono os meus abdômenes? Eu digo os meus, pois são vários. Como que eles se contraem de forma a trazer minhas pernas para o centro novamente, sem que haja nenhuma tensão no pescoço ou nenhum outro lugar do corpo. Mais um para a direita e mais um para a esquerda. Esse é o último. E relaxa. Então, neste próximo exercício, a gente vai movimentar a região pélvica. Então, eu vou prestar atenção em 3 marcas ósseas, as espinhas ilíacas e o meu pubis. Então, em primeiro lugar, eu vou movimentar a minha pelvis de forma que esses ossinhos, as espinhas ilíacas, fiquem mais para baixo do que o pubis. E retorno. E novamente, mais para baixo e retorno. Mais para baixo e retorno. Perceba se você consegue fazer esse movimento usando a musculatura abdominal, sem precisar apertar o bumbum ou a coxa para executar esse movimento. Como se tivesse uma cordinha puxando o pubis mais para perto do externo e depois retornando mais para longe. E perceba também que durante o retorno eu estou novamente criando a minha curvatura lordótica na região lombar da coluna. Pode adicionar a respiração, então inspiro para preparar, solto o ar, movimentando a pelve. Inspiro e retorno. Os ombros estão relaxados, pescoço relaxado e todos os dedos dos pés apoiados no chão. Neste próximo a gente pausa e a partir daqui eu vou apertar os meus pés no chão para ajudar a levantar o bumbum. E eu só levanto o bumbum até onde eu não sinta que eu precise empurrar com o peito ou as costas. Eu vou inspirar novamente lá em cima e na hora de soltar o ar eu vou descer uma vértebra de cada vez, criando uma sequência de movimento na coluna até a gente voltar àquela posição onde eu encontro novamente a curvatura lordótica da coluna. Inspiro novamente, solto o ar, pubis vai lá para cima, pressiono os pés no chão e elevo. Aqui eu sinto que o meu bumbum, o posterior da coxa são os músculos que estão trabalhando, os posteriores da coxa. Seguro um pouquinho para inspirar e solto o ar, retornando uma vértebra de cada vez. Inspiro, solto o ar. Os ombros sempre relaxados, pescoço sempre relaxado.
Inspira e solta o ar. Mais 2 vezes. Nesse exercício, não deveria haver tensão nenhuma na coluna. Se tiver na musculatura da coluna, se tiver alguma tensão, não vá tão alto, pare aqui no meio. Então a ideia é acionar a musculatura abdominal para criar esse movimento da báscula e alongar a lombar. Então, se tiver alguma tensão, diminui o movimento ou até mesmo volte para aquele primeiro exercício que a gente fez, que ajuda a relaxar um pouquinho mais a musculatura das costas. Antes do próximo exercício, a gente vai levemente movimentar os joelhos de um lado para o outro, numa amplitude menor do que a gente fez anteriormente, e dessa vez somente para sentir as estruturas ósseas da parte posterior da pelve, tá? Então, uma vez que a gente para esse movimento, eu estou bem no centro do meu sacro, sentindo as estruturas ósseas, e ao levantar um pé do chão, eu percebo que eu consigo continuar ainda em cima, no centro daquela estrutura óssea. Eu vou retornar e a gente vai trocar de perna e volta. Retorna e volta. Eu vou procurar cada vez mais trazer esse joelho no ângulo de 90 graus, talvez subindo um pouco mais o pé do lugar, ou elevando mais o pé. Inspira, a gente pode adicionar a respiração, solta o ar na subida da perna, e eu posso soltar o ar também ligeiramente antes de começar a elevar o pé do chão, porque isso me ajuda a acionar a musculatura abdominal antes do movimento da perna, tá? Então trabalha um pouquinho de sequência dessa musculatura, de acionamento da musculatura. Inspira ao retornar, solta o ar. A gente vai fazer mais uma vez cada perna e perceba que também não deveria haver nenhum movimento da região da coluna em si, né? Então, enquanto a gente permanece na estrutura óssea, a gente também não movimenta na coluna. Levanta a primeira perna novamente e abraça essa perna. Abraça, se tiver tudo bem que seu joelho segure na frente do joelho, na canela ou até mesmo na parte posterior. A gente vai afastar um pouquinho essa perna do peito, pode agarrar na calça ou segurando ainda na coxa, a gente vai tentar estender o joelho e flexionar. E aqui a gente vai tentar estender somente até quando eu consigo manter a minha curvatura lordótica da coluna. Então, perceba que para mim o movimento já mudou um pouco. Se eu tentar estender muito, eu esmago aquela curvatura. Então eu não quero que isso aconteça. Estenda até o seu limite e retorne. Inspire, solta o ar. Inspire, solta o ar. Inspire, solta o ar. Acho que a gente fez uns 5 ou 6. Eu vou retornar o joelho para o peito e apoiar esse pé novamente no chão. Se você precisar, na hora de transicionar, use aquele mesmo movimento dos joelhos, indo para um lado e para o outro para encontrar as estruturas ósseas de trás da pelve de novo. E aqui a gente abraça, dá a chance da musculatura de trás do bumbum e da coxa alongarem. Eu esmaguei um pouquinho aquela minha curvatura, tudo bem, talvez nem tão bem, mas eu vou escolher ficar assim agora. E aqui eu consigo retornar um pouco a minha curvatura lordótica. E aí eu começo, alongo e retorno. Solto o ar e retorno. Solto o ar. Estou deixando meu pé relaxado, meus dedos relaxados, pescoço e ombros relaxados também. Mais uma vez.
volta para o peito e retorna para o chão. Neste próximo exercício a gente vai começar a acionar um pouco mais a musculatura abdominal. Eu quero encontrar novamente o centro da parte posterior da minha pelve. Então eu movimento os joelhos para um lado e para o outro, paro e encontro o centro. E aqui, antes da gente iniciar o exercício, eu quero encontrar as marcas ósseas da minha cintura escapular. Então eu vou elevar os dedos lá para cima, braços estendidos. Não estou levando os ombros para a região do rosto, e sim para longe do chão. E aqui eu faço a retração, permitindo com que eu sinta as estruturas ósseas, tá? Então faça só algumas vezes o suficiente para você reconhecer essas estruturas. E a gente vai apoiar um dos braços no chão, uma mão ficou, a gente eleva a perna oposta, sendo que a gente está mantendo todas aquelas estruturas ósseas no chão. Aqui eu apoio minha mão na coxa. Eu inspiro, solto o ar e crio resistência, empurrando minha coxa para longe de mim, só que minha coxa quer ficar pertinho de mim. Então eu crio essa resistência. Eu vou inspirar, relaxo, solto o ar e resisto. Inspiro, relaxo, solto o ar e resisto. Vamos fazer mais 3 vezes. Inspiro, relaxo, solto o ar. Inspiro, relaxo e solto o ar. Acho que tem mais uma. Joia. Retorno o pé no chão, retorno o braço. Para mudar de lado, talvez você precise reconhecer as estruturas ósseas novamente. Desceu o braço, subiu a perna 90 graus, inspiro. E resisto. Inspiro. E resisto. Mais 2 vezes. E a última. E descanse. Então agora que a gente já está com a musculatura abdominal, sabendo que ela vai trabalhar um pouco mais, a gente vai elevar as pernas, uma de cada vez, sem movimentar a coluna. E partindo daqui do centro, uma perna fica no lugar enquanto a outra desce de lado. Então a gente tenta movimentar a perna de forma que a gente se mantenha nas estruturas ósseas. O movimento pode ser tão amplo quanto você consiga permanecer em cima dos ossinhos. E solta o ar ao retornar. Inspira. Ombros relaxados, pescoço relaxado. Mais uma vez de cada lado. E retorne um pé de cada vez, se mantendo no centro. O último exercício, a gente vai utilizar um cobertor ou uma toalha. O que eu vou fazer é escorregar esse cobertor para debaixo do meu bumbum. Na verdade, eu quero ele mais em cima do sacro, para que eu consiga fazer a báscula e trazer a minha região da coluna o mais próximo do chão possível, tá? Então aqui eu vou permanecer nessa posição de o pubis está bem mais alto do que as cristas ilíacas. E eu vou devagar começar a escorregar meu pé para longe e voltar. Então percebam que essa
báscula não é alterada, essa posição não é alterada porque minha perna foi para longe. É muito pelo contrário, ela é um desafio para o alongamento que eu estou tentando criar nos flexores de quadril. E a cada movimento eu tento ir um pouquinho mais longe com a perna. Talvez o objetivo não seja tirar o pé do chão, mas sim fazer com que a coxa continue descendo para próximo do chão. E daí, se for o caso, estender o joelho e o pé e leva. Vou mudar o lado. Então talvez até esses calcanhar da mão, eu vou chamar de calcanhar da mão, possam estar meio que segurando essa crista ilíaca no lugar. Talvez essa ideia de essa compreensão que a gente passa para o corpo. Mantendo a pelve nessa posição, eu vou levar os braços na direção do teto, palma da mão na direção dos pés. E eu vou começar sem movimentar ou deixar que a minha pelve se movimente, sem flexionar os cotovelos também. Eu vou estender os braços acima da cabeça, ou levar os braços acima da cabeça e retorno. E aqui eu quero que você imagine que existe um tecido elástico que vem desde aquela estrutura óssea que eu estava pedindo para que vocês permanecessem em cima dela o tempo todo, na região sacral, até a parte superior do húmero, o osso do braço. E cada vez que o braço se eleva, eu consigo esticar, alongar ainda mais esse tecido elástico. Mas o fato de eu estar nessa posição, com essa posição da pelve, isso permite com que o tecido esteja sendo fixado num lugar só. E quando esse meu tecido fica fixado em uma das suas pontas, eu consigo usar a outra ponta para esticar. E é exatamente isso que a gente está fazendo com ele agora. A gente está segurando firmemente a parte final dele próxima da coluna, e usando a outra ponta que está anexada aos braços para esticar esse tecido, alongar essa musculatura e toda essa fáscia. Por isso que a gente reconhece até quando o braço consegue descer para próximo do chão. Eu vou tentar evitar de flexionar os cotovelos ou de abrir os braços numa posição em V, num sentido em V, mas sim reconhecer o meu limite, voltar, dizer para o corpo, olha, a gente vai um pouquinho mais agora, e tentar novamente. Retornar, e olha, agora é mais um pouquinho. E a gente vai fazer o próximo, o último. Inspira e retorna. Joia. Daqui a gente termina, escorrega o colchão, o cobertor para o lado, para fora, vira de lado e a gente vai agora usar o cobertor como suporte para a cabeça. Então os joelhos empilhados, quadris empilhados, eu vou apertar ligeiramente essa região da minha costela no chão, isso faz com que eu acione meu abdômen e empurre o quadril para longe de mim. Mão aqui no ombro, a gente vai mobilizar a torácica, inspira. Solta o ar e movimenta a coluna sem tirar os joelhos do lugar ou o quadril do lugar. Inspira e solta o ar. Perceba como que a cabeça acompanha também esse movimento. Eu vou fazer a torção expirando e vou fazer uma inspiração enquanto eu estiver parada lá atrás para estimular de forma diferente a musculatura intercostal. E eu vou fazer mais um. Vocês, na hora de mudar de lado, vocês podem, continuem olhando para mim, então passem a cabeça para onde o pé de vocês estão.
e eu vou virar ao contrário para que vocês possam olhar esse movimento de costas. Então daqui aperto essa região no chão um pouquinho, aciono o abdômen, quadril vai para longe, mão no peito, inspiro, solto o ar, cabeça tem apoio o tempo todo e ela acompanha o movimento o tempo todo. Se sintam à vontade para repetir esse exercício no lado que você sentir que precisar mais. Então façam uma vez de cada lado, depois repitam. Tenta não fazer demais, porque isso pode ser um movimento diferente para muita gente. E mais um. Retorne, a mão de cima vem para o chão, empurra o chão e você se levanta. Espero que você tenha gostado, subscreva para minha página, deixe seu comentário e até a próxima.